dia a todos, paz seja convosco. Nós estamos reunidos aqui para a nossa escola bíblica, domingo de manhã, primeiras horas do primeiro dia da semana. Para algumas pessoas fica um pouco difícil de assistir, esse culto ao vivo, acompanhar ao vivo, pessoas estão trabalhando, enfim, mas provavelmente depois também assistirão. Hoje eu vou falar de uma mensagem rápida, breve, somente para ser um canal de bênção mesmo na sua vida para esse início de semana. E eu vou passar instruções mais uma vez a respeito da ceia e a respeito da grande unção que nós teremos amanhã à noite, um culto para todos os lares, que se chama Vida para o Brasil, com o reverendo Mário de Oliveira. E no final dessa atividade aqui, no final da escola bíblica, eu vou passar instruções de como será o procedimento para essa atividade. Nos acompanhe e desde já que Deus abençoe seu lar, desde já que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu peço sempre para que Deus ele toque o coração daqueles que têm acompanhado a mensagem, para que a palavra ela tenha efeito e que seja assim na sua vida. Nós vamos orar, se possível feche seus olhos, curve a sua cabeça, fale com Deus agora. Diga que Ele tenha acesso em sua vida. Pai, nos abençoe com a sua palavra, nos abençoe principalmente com o entendimento, Senhor, com a recepção dela, que ela tenha acesso em nosso coração, no nosso entendimento, para fazer cumprir a sua vontade. Esse sempre é o nosso desejo. Então nós entregamos a partir de agora, Deus, a nossa vida diante de Ti e tudo aquilo que nos diz respeito. Faça conforme a sua vontade, pedimos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de como funciona a promessa de Deus e dentro de qual condicional que ela se encaixa. Algumas pessoas elas têm entendido de uma forma equivocada a maneira de Deus agir, a maneira de Deus falar e principalmente a maneira de Deus ele liberar uma promessa. Então Deus ele não libera uma promessa de qualquer forma. Deus ele não libera para um povo que está de qualquer maneira, um povo que está, usar um termo dos nossos dias, um povo que está relaxado. Seja uma igreja do nosso tempo, seja o seu povo no passado. Aliás, eu vou usar uma comparação com o povo do passado, a promessa de Deus, para nós entendermos um pouquinho de como nós precisamos nos comportar hoje para receber as promessas de Deus. Tem muitas pessoas achando que nós vivemos um tempo de sequidão, um tempo de céus fechados, de céu cerrado, céu cinza. E isso não é verdade. Deus ele permanece como Ele é. As lojas, o comércio, eles estão fechados. As igrejas físicas, os templos físicos, na grande maioria das cidades, pelo menos no estado de São Paulo, eles permanecem fechados, mas o céu continua aberto. Deus ele continua a deliberar a sua vontade, mas nós precisamos entender isso. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que toda promessa ela é antecedida por um processo, por uma transformação. E é sobre isso que eu quero falar bem rapidamente hoje. Eu vou ler alguns textos. O primeiro que eu vou ler está em Joel, capítulo 2, os versículos 28 e 29. Então, se você puder acompanhar, Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, quando a palavra diz: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, essa é uma promessa. Mas veja bem, para que essa promessa sucedesse, para que essa promessa acontecesse, para que essa promessa viesse às vias de fato, então houve um processo anteriormente. E onde está o processo? Está nos versículos 12 e 13 do mesmo capítulo 2, quando é dito: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor.
arrepende-se e não envia a desgraça. Presta bastante atenção. Antes de Deus liberar a promessa citada acima, falada acima, então Deus, ele dá uma tratativa, ele impõe uma condicional para que o povo se enquadrasse. E nessa condicional Deus diz assim: eu não quero que vocês fiquem rasgando as vestes. Rasgar as vestes era comum naqueles dias, era uma espécie de um ritual religioso que mostrava um externo arrependimento, um inconformismo mais externo. Aí Deus ele diz assim: eu não quero que vocês fiquem somente com rituais religiosos, eu quero que vocês se arrependam de verdade, rasguem o coração, não somente as vestes. E é o que Deus ele também nos diz no nosso tempo, nos nossos dias. É como se Deus estivesse nos dizendo: eu não quero que vocês fiquem com essas situações, essas condições meramente religiosas, somente liturgias. Fazem menção do meu nome por qualquer coisa. Deus diz: eu quero arrependimento. Eu quero ter um relacionamento com vocês, mas antes eu preciso de arrependimento. Então veja bem, o profeta Joel ele está tocando a trombeta do juízo de Deus no capítulo 2. Quando nós lemos todo o contexto, você vai ver que ele apresenta sobre os gafanhotos, sobre a seca, sobre a fome, sobre os exércitos invasores que estariam assolando Israel. O profeta ele reconhece uma crise moral, uma crise social, uma crise espiritual como resultado do pecado do povo de Deus, e por isso o juízo de Deus contra, não o povo, mas contra esse pecado. Aí quando a trombeta soa, o povo é convocado a voltar ao altar de Deus, a voltar-se para Deus em arrependimento, do sacerdote à criança de peito, todos. Deveria haver uma restauração, deveria haver perdão, e aí sim a manifestação do poder de Deus. E aí, como resultado disso, desse chamamento, vem então uma gloriosa promessa. Verso 28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É muito comum nós usarmos esse texto em atividades, por exemplo, dentro das igrejas, para conclamarmos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como alguns dizem. Mas veja bem, onde ele está inserido, está dizendo depois do quê? Depois de arrependimento, depois de jejum, depois dessa busca incessante da presença de Deus, depois de ter rasgado o coração e não somente as vestes. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que a promessa vem. Então veja que esse derramamento do Espírito, ele vem depois, e não antes do acerto de vida com Deus. O derramamento do Espírito Santo vem depois de um acerto de vida para com Deus. Buscar avivamento sem antes tratar do pecado é uma incoerência. É querer que Deus ele compactue com os nossos erros. Isso não vai acontecer. Por isso, então, é preciso preparar o caminho para que Deus se manifeste, abrir o caminho para Deus se manifestar, para que o Espírito Santo seja derramado na nossa vida. Então, de acordo com o texto que nós lemos, esse processo para a volta, ou melhor, esse processo de volta para Deus, para que haja um derramamento, ele acontece antes da promessa. E antes da promessa, Deus ele apresenta algumas situações bem específicas. Quais são elas? Primeiro, uma volta para uma relação pessoal com Deus. Deus nos chama para uma relação pessoal com Ele, não somente litúrgica ou religiosa. É por isso que o versículo 12 diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Voltem-se para mim. Para uma relação pessoal. Segundo, que antes da promessa precisa haver uma volta com sinceridade para Deus. Essa volta precisa ser sincera. Ainda no versículo 12 ele diz: de todo o coração. Não uma volta fingida,
não uma volta para Deus ou uma busca a Deus somente para interesse, somente por suprimentos, só para que Deus ele satisfaça as nossas vontades. Não, voltar-se para Deus de todo o coração. Também antes da promessa, a volta para Deus, ela precisa ser com jejum a Deus. O que é jejum? Jejum é sacrifício. É abstinência, é abster-se daquilo que nos é agradável, para nós demonstrarmos para Deus: olha, eu estou me sacrificando ao Senhor. Também no versículo 12 é apresentado isso. Essa volta, ela precisa acontecer com quebrantamento. É por isso que Deus diz: com lamento e pranto. Aquele que se arrepende de verdade, ele não se arrepende rindo. Uma entrega para Deus, ela é dolorosa, porque ela é um processo de transformação. E só se arrepende aquele que reconhece que errou, aquele que reconhece o pecado passado, aquele que entende a gravidade do pecado passado. Isso é arrependimento. Se eu não me arrepender, se eu não sentir o peso dos erros cometidos, isso não é arrependimento. Isso é remorso. Remorso não é agradável a Deus. Quando se sente remorso, tendo outra oportunidade de errar, se peca novamente, se erra novamente. Judas sentiu remorso. Se ele tivesse oportunidades lá na frente e não tivesse se enforcado, ele cometeria os mesmos erros. Agora, ao contrário, Pedro, ele sentiu arrependimento. E por isso ele chorava diante de Deus, diante de Jesus. Então o Senhor quer de nós quebrantamento, lamento, pranto. Aí sim vem a promessa. Antes da promessa, a volta precisa ser transparente. Por isso o Senhor diz: rasguem o coração e não as vestes. O que é ser transparente? É mostrar aquilo que realmente é. Não ter reservas para com Deus. Então, quando nós nos enquadramos nesse processo, nessa vontade, aí sim há um derramamento de Espírito sobre a nossa vida. Nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos entender, e somos todos nós, todos aqueles que estão dentro de uma igreja ou não. Todos. Deus estava falando através de Joel para com o seu povo já. Então, se nós nos consideramos povo de Deus, então essa palavra ela cabe a nós. Mais uma vez, antes da promessa, tem muitas pessoas buscando serem cheios, repletos, tomados pelo Espírito Santo de Deus. Antes da promessa existe um processo de qual nós não podemos cortar volta. Pense nisso. Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo pela palavra, depois as instruções, como eu falei. Pai, obrigado por tua palavra, que ela seja uma constante em nossa vida, seja verdade absoluta no nosso entendimento e coração, para que possamos estar sempre próximos ao Senhor. Assim te damos graças no nome de Jesus. Amém. Bom, 2 avisos. O primeiro a respeito de hoje à noite, às 19h30, nós temos culto de ceia. E essa ceia, ela será online. Mais uma vez eu digo, não é o conveniente, não é a melhor maneira, mas por necessidade nós precisamos fazer dessa forma. Tá? Então aqui em Serra Negra, a cidade no meio da semana voltou à fase vermelha, estava na fase laranja do combate à pandemia, voltou à fase vermelha. Então a partir de amanhã todo o comércio fecha por completo, não tem mais aquelas aberturas em um determinado horário do dia, e os templos religiosos eles têm que acompanhar, e nós estamos debaixo de autoridade. Não tem como se agradar a Deus omitindo a autoridade aqui do mundo, tá bem? Então, de novo, não é a forma mais viável, também não é a mais agradável, mas é a necessária nesse momento. Então, a ministração da ceia, a partir das 19h30, uma palavra e a ceia. O que eu te indico, prepare os elementos, prepare o suco de uva, tá? Um pouco, enfim, para cada pessoa da sua família, para sua casa,
e também o pão, um pedaço de pão. Mais uma vez eu digo, né, não precisa elaborar como nós fazemos na igreja, né, cortar o pão de forma, tirar todas as cascas, né? Não, um pedaço de pão, tá bem? Um pedaço de pão para cada pessoa do seu lar, cada pessoa que for participar desse momento. E também um copo, né, um pequeno copo contendo o suco de uva, que em momento oportuno da mensagem então será ministrada a ceia. Para quem é a ceia? Então atente bem para aquilo que eu vou dizer. Eu não posso impedir ninguém de participar da ceia. Quem sou eu? Mas a palavra de Deus, ela indica que as pessoas participantes da ceia do Senhor sejam pessoas que entregaram a vida para Jesus e principalmente pessoas que estão que se arrependeram, que lutam para não pecar, tá? Na mensagem eu falarei sobre isso, mas nós precisamos tomar muito cuidado. De repente algumas pessoas, como a ceia ela vai ser também servida dessa forma online, às vezes a pessoa ela acaba cedendo a capricho, servindo ceia a criança, então precisa se tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então a ceia estamos conversados. O segundo é a respeito da unção, da grande unção amanhã, a vida para o Brasil, uma palavra que será ministrada às 20 horas pelo nosso pastor, que é presidente nacional, o reverendo Mário de Oliveira. Então Deus tocou no coração dele para que haja uma unção em todos os lares possíveis, tá? Na maioria de lares possíveis. Para isso, as igrejas locais, cada igreja, a igreja quadrangular de cada cidade está distribuindo um vidro. No culto passado eu falei flasconete e a pastora me chamou a atenção. Então, um vidrinho, um recipiente de óleo como esse, tá? Então, cada família pode receber, tá bem? Aqui de Serra Negra, de outras cidades, cada igreja quadrangular, ela vai disponibilizar esses recipientes com óleo. Como que você vai fazer? Então, aqui no caso de Serra Negra, você está acompanhando essa mensagem, você quer receber o seu recipiente. Eu vou deixar o meu número de WhatsApp embaixo da mensagem. Então você vai me mandar uma mensagem, né? E eu vou tratar com você a maneira que você vai receber, tá? Para ser usado amanhã. Pastor, eu não sou de Serra Negra, como eu faço? Então você precisa entrar em contato com a igreja da sua cidade, ok? Então a igreja da sua cidade vai disponibilizar. Não tem como eu me enviar, né? Não teria nem tempo hábil para isso, por exemplo, para cidades vizinhas, tá? Então na cidade de Amparo, tem os pastores de Amparo, eles vão disponibilizar, Itapê, enfim, todas as cidades, não só da região, mas as cidades que há quadrangular no Brasil. E praticamente todas as cidades no Brasil têm pelo menos uma igreja quadrangular. Então você entra em contato com o pastor da igreja da sua cidade e você vai receber então esse recipiente com o óleo. O óleo é para a unção, não é óleo ungido, tá certo? Então você vai receber, você vai de mim ou do seu pastor, você vai levar para a sua casa e ele será usado somente no momento que o reverendo Mário de Oliveira passar as instruções de como ele deve ser usado. E esse será um tempo de cura para os lares, esse será um tempo de renovação. Eu falei na mensagem passada, eu digo novamente, tem inúmeras pessoas dentro dos lares que estão doentes, estão enfermas, e elas não têm, também deveriam, não têm coragem de ir aos hospitais com medo ainda de contrair o vírus. Pessoas que estão enfermas por outras causas, acamadas por outras causas, e elas não podem, realmente não podem ir para as unidades de saúde, porque o risco é enorme, tá? Então, essas pessoas elas receberão uma ministração da cura, assim como para tantos outros males, para o desemprego. Mas tudo isso será no momento em que o reverendo, o pastor Mário de Oliveira, ele estará, né, te conclamando a pegar o recipiente que você recebeu, e isso será feito em âmbito nacional no mesmo tempo. Será uma bênção para o nosso país, uma visão que veio da parte de Deus para o nosso pastor presidente. Você precisa participar. Então, mais uma vez, você é aqui de Serra Negra, eu vou deixar meu WhatsApp embaixo da mensagem e você me manda a mensagem e nós trataremos de como você vai receber o seu recipiente com óleo. Você é de outra cidade, tá? Então, hoje é fácil, né, achar o telefone das igrejas, enfim. As igrejas quadrangulares, elas são conhecidas onde elas se alocam. Então provavelmente você sabe onde há a igreja quadrangular na sua cidade, você entra em contato com alguém da igreja para receber o seu recipiente com óleo. Faça isso quanto antes,
tá? Para não correr o risco de ficar sem. E amanhã, então, essa bênção que será ministrada. Então eu aguardo você hoje à noite para o culto de Santa Ceia. Até lá, que o Senhor proteja o seu lar, a sua família, que tudo aquilo que você estiver fazendo seja abençoado pelo Senhor. Fique na bênção, fique na paz, até a noite.